ureia alta. O que fazer? O que pode ser? Vamos aprender hoje o que pode provocar um aumento nos níveis de ureia no organismo, qual é a sua relação com os rins, quais são os sintomas que a ureia alta provoca no corpo e como fazer para melhorar esses níveis. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. A ureia é um produto do metabolismo das proteínas e é produzida pelo fígado. O fígado, então, é o responsável por quebrar a proteína e essa quebra vai resultar aí na produção de amônia, que contém nitrogênio. Esse nitrogênio vai se ligar a outros elementos e formar a ureia. Essa ureia passa pela corrente sanguínea e vai até os rins. E os rins são os responsáveis por filtrar a ureia e eliminar o seu excesso do nosso organismo. Um pouco dessa ureia também é eliminada pelo suor, mas a maior parte realmente é eliminada pela urina, né? Eliminada pelos rins. E quais são os valores de referência ideais de ureia? Então, a ureia deve variar de 10 a 40 miligramas por decilitro. Então, se você está com níveis acima de 40 miligramas por decilitro, você está com ureia alta. Então, como os rins são responsáveis pela eliminação do excesso de ureia, o exame de ureia é um importante marcador de função renal. Não é um único, mas é um importante marcador de função, sim. Então, na doença renal crônica, é comum acontecer os níveis de ureia no sangue quando os rins reduzem a sua função. Mas mesmo na doença renal crônica, é possível melhorar os níveis de ureia com alguns cuidados. Mas, além da doença renal crônica, existem outras causas que podem levar ao aumento da ureia. Quais são eles, então? Vamos entender um pouquinho mais. Desidratação, então um organismo muito desidratado, um corpo muito desidratado, vai ter aí uma elevação nos níveis de ureia, realmente o sangue vai ficar mais concentrado pela desidratação. Uma restrição calórica excessiva, então uma dieta muito baixa em calorias também pode promover o aumento nos níveis de ureia no sangue. Um elevado consumo de proteínas também pode fazer essa sobrecarga, esse aumento do nível da ureia no organismo. Uma dieta muito baixa em carboidratos, uso de alguns medicamentos como corticoides, por exemplo, um hipercatabolismo que pode acontecer por diversas situações, como em queimaduras graves, como em caso de sepse, que é aquela infecção generalizada, o aumento da próstata, inflamação nos glomérulos, que são os filtros dos rins, podem também provocar o aumento da ureia, obstrução do trato urinário, que pode acontecer por N questões, como a presença de uma pedra no rim. Então, às vezes, uma pedra no rim está numa posição ali que impede, né, a eliminação da urina por um período mais prolongado e infecções urinárias de repetição. Então, existem várias outras questões, além da doença renal crônica, que podem elevar os níveis de ureia no sangue. E quais são os sintomas dessa ureia alta, também conhecida como uremia? Como a ureia pode invadir todos os órgãos e sistemas, pode provocar diversos sintomas, como perda de concentração, lentidão, confusão mental, crises convulsivas, dores, formigamentos, cãibras, náuseas, vômitos, fraqueza, falta de apetite e também um inchaço nas pernas, nos tornozelos ou em outros locais do corpo. E agora, como reduzir os níveis de ureia? Importante entender aqui o que está provocando esse aumento da ureia no organismo e tratar inicialmente essa questão. Exemplo, se essa ureia está alta por uma desidratação, importante se manter bem hidratado. Qual é a recomendação de ingestão hídrica por dia?
Em média, devemos consumir por volta de 35 ml por quilo de peso. Então, você pode fazer essa continha aí em casa. Multiplicar o seu peso por 35 é o total de líquido que você deve consumir por dia. Exceto em casos de doença renal crônica, quando a pessoa tem uma redução de função renal importante e redução da diurese, redução da urina, aquela pessoa que está ficando muito inchada, que não está fazendo xixi na quantidade suficiente ou que faz diálise. Somente nesses casos, né, se deve controlar o consumo de líquido. Tirando essa situação, o consumo de líquido é importantíssimo, você deve se manter bem hidratado para adequar os seus níveis de ureia no sangue. Se você tiver pressão alta, manter a sua pressão arterial regulada, adequada. Se tiver diabetes, manter o diabetes compensado vai contribuir para manter os níveis de ureia adequados também. Manter uma alimentação o mais saudável possível, sem extremos, como os exemplos que eu falei anteriormente. Então, aquelas dietas muito ricas em proteína, especialmente elevado consumo de proteína de origem animal, além do consumo de proteína de origem animal ainda aliado a muita suplementação, então aquele excesso pode aumentar esses níveis de ureia. Então, o que deve ser feito nesse caso? Aumentar a hidratação, reduzir o consumo dessas proteínas, desse excesso de proteína, aumentar o consumo de vegetais, aumentar o consumo de frutas, que são alimentos que vão contribuir nesse processo e também são fonte de líquido, vão ajudar também na parte da hidratação. Evitar também alimentos ultraprocessados que contêm muitos aditivos, excesso de sódio, que pode promover retenção líquida e piorar todos esses sintomas. Então, uma das questões mais importantes aqui, pensando em ureia, é começar na base da hidratação e numa alimentação o mais controlada possível. No caso de pessoas que não têm doença renal crônica, evitar o excesso de proteína. Para quem tem doença renal crônica, ajustar o consumo de proteína conforme a sua situação. E nos estágios iniciais, estágio 1 e 2, a recomendação é uma dieta normal em proteína, então só cuidar realmente com excesso. Se tiver a partir do estágio 3 ou 4 ou 5 sem diálise, reduzir o consumo de proteína, então ter uma dieta mais baixa em proteína vai contribuir e muito para melhorar os níveis de ureia no seu sangue. Na doença renal, nem sempre é possível chegar ao valor de 40, nem todas as pessoas conseguem chegar naquele valor de referência entre 10 e 40, mas quanto mais você conseguir tentar chegar naquele nível de normalidade entre os valores adequados, melhor o seu organismo como um todo vai funcionar, vai trabalhar, você vai evitar todos esses efeitos colaterais ruins da ureia alta, vai conseguir manter a sua ureia o mais adequada possível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para saber que você gostou e compartilha com todo mundo que você sabe que também vai se beneficiar das informações que eu trago aqui. Até o próximo vídeo.